SAL. A gente está agora comemorando 7 anos de projeto e fazendo um balanço do que está sendo do reflexo desse projeto para a pesquisa empírica no Brasil. Então a SAL trabalha com política legislativa, tanto analisando projetos que vêm do Congresso Nacional, quanto propondo projetos de lei, né, de iniciativa do Executivo. A nossa proposta na SAL é que a gente possa fazer projetos de lei com base na realidade, né, não ficar discutindo dentro do gabinete abstratamente. Então o projeto de direito para a gente é fundamental para isso. Então assim, até para falar um pouco da minha área de atuação e de uma das pesquisas que ainda está em andamento, que é a pesquisa da professora Arícia, que é dentro do direito urbanístico, a gente tem hoje a legislação urbanística, uma das mais avançadas do mundo. Nossa legislação brasileira em direito urbanístico é super avançada, super elogiada. Porém, a nossa aplicabilidade dessa legislação, ela é completamente iniciante ainda, né? A gente tem muita dificuldade, a gente encontra dificuldade no judiciário de entender a legislação, a gente encontra dificuldade dos próprios gestores públicos de compreender como que você faz, por exemplo, a construção de uso especial para fim de moradia coletivo. Mas por que é coletivo quando é individual? Então, assim, a gente tem várias dificuldades que a gente ainda está engatinhando nisso. Então, é por isso que o Pensando Direito é tão importante e agora a gente está aqui para escutar, né, os professores e fazer um pouco desse balanço para que a gente possa cada vez mais o projeto crescer e contribuir para o avanço da pesquisa empírica em direito no Brasil. Vou tentar ser o mais, talvez, pessimista possível e mais alarmista possível, porque aí é garantido que, né, alguns dos colegas vão dar um pushback e vão trazer uma visão mais otimista que eu gostaria de ter. Em relação ao diagnóstico da pesquisa empírica no direito brasileiro, eu, infelizmente, não acredito que as coisas estejam mudando para melhor. E aí existem três motivos que eu elencaria para o diagnóstico pessimista que eu faço. Ou seja, não acredito que está mudando para melhor, mas acredito que em termos de quantidade, impacto e visibilidade de pesquisa empírica e qualidade de pesquisa empírica, o direito brasileiro está bem atrás, pelo menos daqueles países que nós poderíamos considerar como nórdicos ou como europeus. O primeiro motivo, e eu acredito que isso não é o mais importante, mas um dos definitivamente relevante, é o perfil das instituições do ensino do direito brasileiro. E aqui me amparo em um estudo produzido pela Direito GV, né, pela Escola de Direito e Relações Judiciais de São Paulo, que foi feito pelo Observatório de Ensino do Direito no Brasil, que trata justamente da proporção, da representatividade, seja geográfica, seja do perfil das faculdades de Direito no Brasil. Bom, nós temos 16%, se não me falha a memória, de faculdades de Direito públicas. Nós temos, evidentemente, o resto privadas, e dessas, mais ou menos metade sem fins lucrativos. Nas faculdades de Direito privadas com fins lucrativos, como eu acredito que do conhecimento da maioria aqui, eu tive essa experiência, já trabalhei, já exerci a docência, mas não muita pesquisa em faculdade de Direito privada com fins lucrativos, e agora tenho a experiência de trabalhar em uma faculdade de Direito privada sem fins lucrativos. Todo mundo aqui conhece a situação nas faculdades de Direito privadas com fins lucrativos e sabe que nessas a faculdade de Direito ela está lá com o objetivo principalmente de custear, né, as despesas das outras faculdades da mesma instituição, que muitas vezes são deficitárias. E isso não só é lamentável, como na verdade acaba acontecendo mesmo nas faculdades privadas sem fins lucrativos. Muitas das pontifícias universidades católicas, eu estudei em uma delas lá no Rio Grande do Sul, geralmente o curso de Direito desempenha esse papel dentro da instituição. Por preencher uma função de produção de receita, e aí a faculdade de Direito tem que ser necessariamente superavitária, a parcela que é investida em pesquisa, ou seja,
aquela parcela que é dedicada para pagar profissionais, seja professores, seja alunos, bolsas, pesquisadores, para pesquisa é quase inexistente. Do outro lado, nós temos nas instituições públicas um severo problema de incentivos. Em função da estabilidade, é muito raro que existam incentivos suficientes para que professores de direito das faculdades públicas de direito realmente busquem fazer pesquisa empírica. E aqui eu estou falando de incentivos porque nós sabemos que, eu imagino que todos que estão aqui são colegas de mesa, eu sei com certeza que realizaram pesquisa empírica, mas os que estão aqui para conversar conosco, eu imagino que no mínimo têm interesse, mas muito provavelmente também já executaram pesquisa empírica e sabem que em termos de custo, em termos de tempo, é muito mais difícil, é uma barreira muito mais alta a se vencer do que a pesquisa teórica. Então, quando não há uma gama de incentivos efetivamente fortes, os professores nas faculdades públicas também, de maneira geral, não me parecem, vão se preocupar em investir em pesquisa empírica. Então, esse é o primeiro, é o perfil das instituições. O segundo é o perfil do professor. E aqui, de novo, me reporto a outra pesquisa que eu considero bastante relevante do mesmo Observatório de Ensino do Direito, lá da Direito GV, que é não sobre o perfil das instituições, mas sim sobre o perfil dos professores do direito brasileiro. Bom, segundo esse estudo, segundo a atualização desse estudo de setembro de 2014, portanto, me parece suficientemente atual o dado, apenas 6% dos professores nas faculdades de direito brasileiras atuam em regime de dedicação exclusiva. Nós temos uma grande quantidade de professores horistas, que obviamente não terão nenhum incentivo, nenhuma condição de realizar pesquisa empírica. Nós temos uma grande quantidade de professores de tempo parcial, que justamente, na grande maioria das vezes, as suas 20 horas são dedicadas a horas de sala de aula, quando muito atividades administrativas, e nós temos também uma quantidade significativa, perto de um terço, de professores que atuam em regime de tempo integral, porém sem dedicação exclusiva. E aí todos nós sabemos que o tempo integral aqui tem outra atividade, que provavelmente é a minha principal atividade do ponto de vista de remuneração, do ponto de vista de dedicação também de horas na semana, e esse meu vínculo com essa instituição de direito de tempo integral, ele na verdade ele é secundário, é o integral, é o falso integral, o tempo integral fantasioso. E aí nós temos 6% então de professores com dedicação exclusiva que teriam condições em tese, inclusive não só de tempo, mas de incentivo de remuneração para a prática da pesquisa empírica nessas faculdades de direito. Bom, mesmo esses 6%, que por sinal é baixíssimo, mesmo comparado com uma outra área, o estudo faz comparações, esse estudo do Observatório de Ensino do Direito faz comparações com outras áreas, qual é a porcentagem de professores com dedicação exclusiva em áreas como administração. E ensino de administração com perfil altamente prático, seria de se esperar que a quantidade de professores, a concentração de professores de dedicação exclusiva seria menor, e não, é maior, é 9%. No jornalismo é cerca de 30%. E em outras, na psicologia, se não me engano, 36%. Portanto, esse 6% é nada. Mas o pior é que esse 6% na verdade ainda não reflete a quantidade, a concentração de professores de direito no Brasil que efetivamente poderiam ou fazem, terão condições de realizar pesquisa empírica, porque, conforme estava conversando com o meu colega, o professor Fernando Fontainha, antes do nosso encontro aqui, agora pela manhã, na verdade isso há uma superestimação se nós acreditarmos que dentro desses 6% muitos vão fazer pesquisa empírica. Que muitos deles têm regime de dedicação exclusiva, mas as suas horas que não são de sala de aula, na verdade, são preponderantemente horas de atividade administrativa e não de produção de pesquisa. Então, esse é o segundo motivo pelo qual eu sou pessimista, não só em relação à possibilidade na atual produção de pesquisa empírica no direito brasileiro, como a possibilidade de mudança. E o terceiro é uma questão que, de novo, está diretamente ligada ao perfil dos profissionais, que é uma confusão na atribuição de mérito, na valorização dos profissionais, quando a gente compara a prática e a academia. Aquele profissional que tem uma atuação de vários anos na prática do direito, juiz, advogado, promotor de justiça com vasta experiência,
ele é naturalmente visto como alguém que tem muito a contribuir, porque ele tem uma vasta experiência, então ele pode ser um professor, ele tende a ser um professor de grande valor, vai ser muito bom, vai dar aulas muito ricas, vai trazer uma experiência muito rica para os alunos. Portanto, se reflete o mérito na prática, geralmente se transpõe para o mérito também na academia. Por outro lado, e acho que não deveria ser assim, e o reverso não é verdadeiro. O reverso, o professor que tenha vários anos, né, de pesquisa, de atuação em pesquisa, produção de pesquisa empírica na docência, não necessariamente vai ser visto, sequer vai ter a possibilidade de virar juiz, salvo pelo quinto constitucional, geralmente não vai ser preenchido como professor de carreira, mas dificilmente vai ser visto como alguém que tem algo a contribuir no escritório de advocacia. Não é pelo simples fato de ter atuado como professor e pesquisador durante vários anos. Há exceções, mas a regra ele não vai ser reconhecido como alguém que tem a contribuir. Então o reverso não é verdadeiro. E isso faz com que nós tenhamos no direito, no ensino do direito brasileiro, um grave problema de incentivos, mas de reconhecimento de mérito. E aí nós temos uma situação em que se busca principalmente o profissional que tem a experiência da prática e que, evidentemente, não tem as condições, não tem o conhecimento mínimo para executar pesquisas empíricas. Esses são os três motivos, né, tentando aí mapear os três motivos para mim que me deixam preocupado em relação à produção de pesquisa empírica no direito brasileiro. Eu acredito que, sim, esses dados, sobretudo a própria existência do observatório, é um resultado imediato do fato de que existem professores, esses 6% que você fala, realizando atividades em prol do pensamento a respeito do que é a educação do direito. Eu fico muito feliz, inclusive, com o fato de que estou aqui, sei lá, talvez 15 anos depois, 20 anos depois de ter, da graduação, participado de debates sobre o ensino do direito, mas não de um lugar propriamente específico de produção. Hoje a gente discute o ensino do direito a partir da pesquisa, o que é algo bastante diferente do que se fazia na década de 90 ou até alguns anos atrás. Me parece que esse é um salto qualitativo para a própria discussão. Então, com isso eu queria pensar as questões que você colocou a partir também de que modelos nós estamos tomando para fazer essa avaliação. Né? O que nortes, já fazendo uma provocação com que nortes. Eu preferia pensar nessa perspectiva conservadora, não propriamente na comparação do sistema brasileiro com os outros sistemas, naturalmente, mais dados à produção corrente da pesquisa, mas comparar o Brasil com o próprio Brasil alguns anos atrás. Mas é interessante que nós pensemos como esses trabalhos qualificados, ainda concentrados, vamos dizer assim, em alguns espaços, em algumas universidades, têm a possibilidade de funcionar como indutores. Por exemplo, me parece, e aí já entrando na segunda pergunta, é o propósito do projeto Pensando Direito. De início pensado como, vamos dizer, como assessoria qualificada do Ministério da Justiça, das suas funções técnico-legislativas, é possível pensá-lo como uma política de formação e de indução de grupos de pesquisa. Portanto, eu acredito que, claro, ao lado dessas perspectivas alarmistas, que nos colocam diante de uma posição de pedir mais a respeito do que o direito faz, mas sem deixar de considerar que o direito é um espaço, um campo, digamos assim, de produção de conhecimento, atravessado por expectativas sociais de mercado muito distintas daquelas que atravessam os outros campos de pesquisa institucionalizados, né? como os campos das ciências humanas, de modo geral. Então, eu gostaria de frisar esses pontos, né? Porque na formulação que eu tinha feito aqui inicialmente, parece que é importante que a gente figure que na década de 80, o fluxo entre a produção efetiva de pesquisa na área das ciências humanas e do direito era ainda muito pequeno, né? Então, parece que isso a gente pode nomear as figuras, né? Pode identificar, uma parte delas ainda vive hoje, figuras que se interessaram pelo direito como objeto de estudo, não propriamente por aquilo que a gente pode chamar de pesquisa propriamente jurídica, né? Pensar as condições da decisão, mas tomaram o direito como objeto da cultura, na sociologia, na ciência política, e assim abriram o direito a perspectiva de
tê-lo como objeto de uma pesquisa consolidada, de uma pesquisa bem feita. E aí não é só pesquisa empírica, porque eu acho que o seu diagnóstico ele se aplica, de um modo geral, ao problema da pesquisa. A pesquisa empírica é um curso ainda mais avançado. É claro que ela não é panaceia, né? Longe disso, de ser panaceia, mas eu acho que o problema, se eu for tomar a sua perspectiva, o problema é menos da pesquisa empírica. O problema é da capacidade de formar o jurista num pensamento problemático, num pensamento que não esteja necessariamente dirigido à formação de uma opinião para uma tese. Eu vou dividir a fala em os problemas que estão dentro daquelas instituições que já internalizaram a pesquisa, que são várias as dificuldades, várias delas já foram colocadas aqui, e os problemas que são enfrentados pelas instituições que já implantaram ou já internalizaram a pesquisa. E eu acho que, já antecipando um pouco a fala, em todas as duas realidades, há grandes desafios a serem enfrentados. E um deles que o professor Douglas, quanto o professor Ivan colocaram aqui, é a abertura de espaço para não só a divulgação, mas a construção de conhecimento, a divulgação desse conhecimento, e que isso vai acontecendo agora que eu digo a partir dos anos 90, principalmente, e que nos anos 80, os núcleos foram criados no Brasil, até com o professor Vira Filho e o argentino Watt, mas esses grupos aconteceram, mas não tiveram continuidade. Mas a partir de 90, o próprio direito cria alguns espaços de discussão, como é o Congresso Nacional de Pesquisa em Direito, o CONPED, que tem alguns grupos, mas antes dele, a UPOX já tinha um grupo que discutia direito, muitos juristas participavam disso lá nos anos de 80, finalzinho de 80, início de 90, e hoje, atualmente, a partir de 2011 para cá, a rede de estudos empíricos em direito, que anualmente se reúne exatamente para discutir os temas ligados às pesquisas empíricas em direito. Eu concordo plenamente com o professor Douglas. A empiria ela é ela não é única, não é panaceia. Ela mente, ela engana, assim como a doutrina dogmática. A gente tem que pensar assim. Essa é uma outra contribuição também que eu queria que vocês pensassem. Utilizar a possibilidade de utilização de métodos múltiplos na pesquisa. Né? Eu comecei minha pesquisa em direito faz uns 10 anos aproximadamente. E quando me perguntam qual é o diagnóstico que eu percebo, né, de pesquisa empírica hoje, eu faço um flashback desses últimos 10 anos. Né? Eu acho que muita coisa mudou. Eu quero começar assim, essa pergunta logicamente tem os pontos positivos e os pontos negativos, como os três professores previamente mostraram. Começar pelo ponto positivo, eu acho que a gente viu muita coisa acontecendo nesses últimos 10 anos. Né? Então, o próprio CNJ foi criado nesses 10 anos, pensando em direito, né? A rede empírica, a rede de estudos empíricos em direito, a RED, uma associação da qual eu faço parte, a Associação Brasileira de Direito e Economia, fazendo também bastante pesquisa em direito. Então, na verdade, nós estamos começando a perceber o surgimento, né, o desenvolvimento, vamos dizer, o desabrochar, né, de uma nova área dessa interligação, dessa interface do direito, da sociologia, né, da estatística, da matemática, da economia, que eu vejo com bastante otimismo. Eu acho que tem muita coisa acontecendo e a gente não poderia deixar de perceber tudo o que aconteceu nesses poucos anos, né, que a gente ainda vai perceber, que a gente ainda vai observar. Eu tenho essa impressão. Então, muitas coisas positivas aconteceram. Uma outra coisa positiva que eu vejo também, aí a gente tem que agradecer aos nossos colegas engenheiros, né, novas bases de dados. Então, tecnologia é muito rápida. Com isso, com essas novas tecnologias, se torna mais, não vou dizer que o trabalho agora está super tranquilo, porque nunca é, né, mas ela se torna mais facilitada com esses recursos que a gente tem. As bases de Big Data, né, que o pessoal aí do ASTEC, do da GV já tem começado a utilizar, eu vejo com os bons olhos. Acho que a gente vai ter ainda muito chão pela frente, muita facilidade para
nessas nossas pesquisas. Claro que ainda tem os lados negativos, e aí os professores, o professor Vera, outros, também já mencionaram, a gente ainda tem muitos desafios justamente porque estamos começando a fazer pesquisa empírica em direito. Com relação às dificuldades da pesquisa empírica de direito hoje, já foram algumas questões que já foram colocadas aqui. Acho que primeiro é o entendimento, né, as pessoas envolvidas, enfim, professores de direito, pesquisadores de direito, estudantes de direito, as pessoas envolvidas aí em políticas públicas, da importância desse tema. Né? Então, é um trabalho que vai demorar, imagino que vai demorar, levando em consideração que temos aí 10, um pouquinho mais, 15, né, 20, talvez, né? A gente tem um bom chão ainda, mas eu quero ser otimista. Né? Então, eu acho que enquanto as pessoas não entenderem e acharem que existe aí uma dualidade entre o pesquisa empírica e outros tipos de pesquisa, como a professora Vera falou, diferentes metodologias precisam existir, não só no direito, qualquer outra área. Né? Enquanto as pessoas acharem que esse é um tipo de pesquisa que vai suprir todos os outros tipos de pesquisa, eu acho que a gente não ganha muito. Né? Temos que entender que são complementares. Tá? E uma questão mais objetiva é com relação à qualidade de dados. De novo, vamos dar um desconto, né? Começamos há pouco tempo. Então, eu trabalho muito com os dados do CNJ, do Justiça em Números, a gente percebe, se a gente pegar os relatórios, o primeiro relatório que surgiu lá em 2004, é horrível. Né? As coisas têm melhorado bastante, já está bem melhor, mas ainda dá para melhorar, sempre dá para melhorar. Né? E o papel do pensão em direito não tem nem sombra de dúvida. Né? Eu acho que a partir do momento em que órgãos do Ministério, órgãos do Ministério mostrarem a importância, divulgarem, realizarem esses eventos, é que aos poucos a gente vai crescendo essa dificuldade de aceitação. Mas uma das coisas que me fez lembrar disso foi justamente que eu me lembro que eu li um artigo há pouco tempo, não me lembro agora exatamente se era do Sakai ou de outro professor da área, que dizia que na época que eu terminei o doutorado tinha 500 doutores no Brasil, aproximadamente. Para já, a essa altura que nós estamos passados 10 anos, esse número mais que triplicou. Isso tem consequências concretas. Eu penso que a pesquisa empírica é fruto de uma construção de uma academia de direito. Sem uma academia de direito, você não faz pesquisa. Então, se há alguma coisa que produziu pesquisa empírica nesse país, foi a reconstrução da universidade brasileira na área do direito. Por quê? Porque nós tínhamos uma universidade sucateada, sem professores, com pouquíssimos mestrados e doutorados no Brasil. E de 20 anos para cá esse quadro foi mudando. Todos nós aqui somos frutos dessa nova leva de pós-graduações que foram abertas. E como um processo, de modo geral, há toda uma consolidação que precisa ser construída. Educação é um tipo de processo que demora gerações para produzir efeitos. Isso, se a gente quiser, dá seriedade ao trabalho público. Então, nós estamos colhendo hoje frutos que vêm já de 20 anos atrás, quando a pós-graduação começou a se expandir. E a partir dessa expansão e dessa renovação dos quadros nas instituições, e principalmente as públicas, que já não tinham mais professores sequer para dar aula, hoje a gente tem professor DE. Olha, para mim isso é uma novidade. Quando eu estudei na Universidade não existia professor DE. Sabe quantos bolsistas de iniciação científica tinha na Faculdade de Direito da UFRJ na década de 80, 90? 3 bolsistas, o curso todo, que na altura já tinha mais de 2.000 alunos. Eu fui uma sorteada, uma feliz candidata que nessa altura conseguiu uma bolsa do CNPq de iniciação científica, para fazer uma pesquisa horrorosa. Eu não considero que aquilo era pesquisa, hoje olhando com esse olhar de reflexão atual. Então, essa história, para mim, é muito grata de ver que o fruto está sendo colhido nessa geração, está começando a surgir, mas eu ainda digo o seguinte, isso aqui é só a pontinha de um trabalho muito extenso de gerações que precederam a nós. De gerações que não faziam pesquisa empírica, mas faziam trabalhos tradicionais muito bons e que nos estimularam a cair nessa área e buscar um processo de renovação, de autocrítica da pesquisa. Porque sem pesquisa você não faz trabalho e depois você critica o que você está fazendo. Então esse processo de pesquisa empírica também é a nossa autocrítica. E olha, eu posso dizer a vocês, a gente aqui não sabe fazer isso não. Então
estamos engatinhando nesse processo. Temos alguns que já estão um pouco mais avançados. Algumas instituições já se localizaram um pouco mais. Mas se a gente for olhar no concreto, ainda estamos muito iniciais nesse processo, ainda não temos muita experiência dessas técnicas, não somos uma academia consolidada na matéria e quase que temos que buscar dedo no país afora quais as instituições, grupos de pesquisa, como foi mencionado aqui, que estão trabalhando dentro dessa estrutura com algum grau de conhecimento do que estão falando. E podemos questionar muito do material que já foi produzido, mas é bom, aí vai vir a segunda fase. Se nós agora estamos na fase de implantação do processo, acho que vai vir a fase da crítica do que nós produzimos nessa fase. Então a nossa geração daqui a algum tempo vai ganhar uma retada da próxima. Existem alguns pontos de divergência grandes dentro do que foi falado aqui, e eu só porque a nossa primeira fala do Ivar reivindicou o pessimismo e a segunda reivindicou o conservadorismo, eu vou reivindicar o catastrofismo. Eu vou me permitir reivindicar o catastrofismo primeiro porque eu acho que a provocação é uma maneira de produzir debate qualificado, mas eu queria deixar claro que não é uma provocação cínica, né? Eu acredito em tudo aquilo que eu vou falar. A partir de agora, eu acredito em tudo que eu vou falar. Eu acho, que pesquisa empírica em direito hoje é uma modinha, tá? Que multidisciplinaridade em direito é uma modinha que cumpre dois objetivos fundamentais. O primeiro, e ambos têm a ver com a profissionalização da área de direito, tá? Isso que acabou de ser dito aqui, esse é um diagnóstico que eu acho correto e que aponta para particularização e para profissionalização, o que significa que pela primeira vez, a gente observa a primeira geração de pessoas que extraem a sua subsistência exclusivamente de ensinar e pesquisar em direito. Isso é uma coisa muito nova. E isso produz a maioria das tensões sobre as quais a gente fala aqui. Então, hoje, sobretudo para essas pessoas, a importância de se distinguir de mecanismos tradicionais da produção do saber legítimo em direito, que é você é um grande advogado, você é um grande juiz, você é uma figura do MP. Essa é a maneira tradicional de você produzir autoridade, a favor do discurso da autoridade, e isso está baseado na colação com estruturas estatais da produção não só do saber jurídico, mas principalmente das decisões jurídicas. E é isso que movimenta dinheiro, isso que movimenta legitimidade, né? Agora, os juristas, sobretudo os juristas que vivem na universidade, mas não da universidade, e também da universidade, eles são progressivamente submetidos a um novo sistema de compliance que é absolutamente estranho para a área de direito, mas para os físicos existe desde os anos 20. Né? Quer dizer, fator de impacto de revista, isso não importa. Você tem grandes carreiras de juristas famosos, que para nós são grandes clássicos do direito, feitas em cima de um manual, reeditado ano após ano. Aí você vira para o sujeito e pergunta qual é a produção dele no triênio. Que triênio, meu amigo? Ele tem um manual, esse manual é famoso, esse manual é lido Brasil afora, é tudo que ele escreveu, e ele se reproduz não institucionalmente, suas ideias se reproduzem em relações de ensino, de pupilagem, absolutamente verticais. Absolutamente verticais. O contato que os pupilos dele têm com ele é na aula, os melhores se tornarão mestrandos, os melhores se tornarão doutorandos, e quando ele, negócio meio emo, quando eles formarem a sua rede, eles poderão, se quiserem, romper com o tutor. O pupilo rompe com o tutor. Isso é algo muito antigo, né? Isso se fazia nas nobres artes marciais da China, do Japão medieval. Isso se fazia na Grécia Antiga, você não fazia uma matrícula na escola pitagórica, você pedia, pelo amor de Deus, para poder assistir o que ele fazia com os outros pupilos dele. E assistindo um dia, quem sabe, você ia ser incorporado no mundo dos que podiam fazer o debate, seja na matemática, na geometria. Isso é antigo de muitos séculos. Então esse novo sistema de compliance tem colocado, né, e tem forçado os juristas a achar um novo espaço de legitimidade. Então essa coisa que a gente fala em instituição propulsora, etc., que o Douglas falou, não é errado, mas isso é uma criação de uma nova elite. Se você está dentro, né, Ivar, de 6%, você é uma nova elite. Então, assim, agregar a tua produção à autoridade de uma pesquisa empírica, isso não é pouca coisa. Você se coloca num espaço simbolicamente distintivo. A pesquisa empírica em direito tem sido uma ferramenta importante para a gente se posicionar, não só diante do Ministério da Justiça, mas de vários órgãos de fomento para concorrer a recursos. Uma pesquisa empírica justifica uma proposta de prospecção de recursos. Então, quando eu digo uma modinha, a provocação é: a gente está aderindo a um novo sistema de compliance, né? Diagnóstico, pergunta 1.
a um novo sistema de compliance e, ao mesmo tempo, está reivindicando a participação em uma vanguarda do direito. E é claro que, por essa compliance ser dura, ela não pode ser acompanhada pelos multiprofissionais. O sujeito que tem 14 mil processos para julgar, tem 500 clientes, ele não tem como produzir na velocidade, na qualidade que o novo sistema de compliance, que não é só do direito, que é um sistema nacional e, quiçá, internacional, exige. Né? Exige. E aí a gente chega na história das dificuldades de internalização. E uma das principais é a história da simples expressão pesquisa empírica fazer sentido na nossa área. Maria Teresa Sadek, da USP, cientista política, e que há muitos anos é uma das pessoas que produz com mais profusão na área de reforma da justiça, então está na fronteira entre a ciência política e o direito. Ela um dia comentou comigo o seguinte, falou: por que vocês falam essa expressão pesquisa empírica? Isso não faz o menor sentido, isso é pleonástico. O que é isso? Isso não existe. Conversando com elas, é claro, na área de direito, você ler 50 livros e escrever os 51, isso é considerado uma pesquisa. Em qualquer área que reivindica o estatuto de ciência, claro que não é o caso das artes, não é o caso dos esportes, não é o caso da filosofia, mas qualquer área do conhecimento que reivindica o estatuto de ciência, quando você fala pesquisa, você está falando, é claro que vai ter trabalho teórico, mas você está falando de levantamento de dados. Tem dados, não necessariamente quantitativos, não estou falando só de números e grandes bases, mas tem levantamento de dados. Ninguém cogita em não haver. No direito, você ler 50 livros e escrever os 51 é chamado de pesquisa. Você fazer uma pesquisa de jurisprudência, isso é chamado de pesquisa. E é tido ainda um grande espaço de legitimidade para a pesquisa não empírica. Isso na cabeça de qualquer cientista minimamente formado, isso é um completo absurdo. Né? Então, assim, as dificuldades de internalização vêm do fato de que a área de direito só existe, esse poder simbólico dos juristas tradicionais só existe por causa da máxima do Kelsen, que você não tem que saber como é que a salsicha é feita. Isso quer dizer o seguinte, isso expressa um quadro de pensamento, isso expressa uma postura intelectual, uma postura epistemológica jurista tradicional, que é: a gente tem que se esconder, fugir e tentar de tudo para obliterar o fato de que o direito ele é um produto social. Ele não existe sem a ação de agentes concretos, de indivíduos concretos. Os indivíduos concretos produzem o direito, os indivíduos concretos dão sentido cotidiano ao direito. Sem esta ação concatenada de indivíduos, o direito não existe. Para entender, portanto, o direito, você tem que saber como é que essas pessoas se comportam. Das pessoas que fazem a lei, as pessoas que sofrem suas consequências, passando por aquelas que a gente chama de aplicadores. Fora disso, na minha opinião, fica a provocação, fora disso, não é possível produzir um discurso objetivo e, quiçá, científico sobre o direito, na minha visão. Mas como eu não tenho essa visão assim, então, já ficou claro isso, né? Tão catastrófica, eu tenho uma visão mais paradisíaca, mais otimista. De qualquer forma, compartilho de muitas das aflições que aqui foram ditas, que aqui foram externalizadas. E dividiria a minha fala, então, em relação ao diagnóstico, uma parte no diagnóstico pessimista e depois no otimista, né? Diagnóstico para a nossa pesquisa empírica ter chegado tardiamente em relação às outras áreas do saber. O próprio ensino do direito. Nosso ensino do direito é um ensino tradicional, um ensino tradicional, hermético, monológico. O direito, para lembrar Marx, se entende uma mônada em si mesmada, ele, né, autopoeticamente vai resolver todos os problemas e você vai solucioná-los todos com as normas. Foi assim que nós fomos educados juridicamente nos bancos escolares. Recentemente, algumas academias começam por um caso concreto. Nós estudamos, né, na UFRJ Direito Constitucional e nunca comentamos uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, é uma mudança necessária desse ensino mais formalista que nós temos, muitas vezes provocado por essa ambição de você apenas reproduzir o status quo e passar um concurso público, e ao invés de ter uma postura mais crítica e querer construir, né, uma realidade diferente. Então, muito se dá em razão disso. Você falou dos manuais que às vezes são apenas atualizados, né, e a atualização conta como produção. O nosso direito está virando um direito singular, né? O grande barato é você comprar a nova edição e você vai acompanhar os últimos informativos do STF, o que ele diz a respeito daquela matéria. Isso não é produzir direito, isso é vender livro. Então, é uma perspectiva diferente, mas que ainda existe.
ainda existe. Ainda somos exceção no mundo jurídico. Provavelmente vocês são exceção nas suas instituições e nós estamos avançando. A gente comenta muito que a nossa linha de pesquisa, por um acaso, de direito da cidade, ela é interdisciplinar. Ao contrário daquela visão monológica do direito, a gente tem professor da sociologia, a gente tem professor da economia, a gente tinha professor da arquitetura, tinha um urbanista, a gente tem... Então a gente está mais afeito, mais propenso, vocacionado para a pesquisa empírica. Mas não é a regra. Não é a regra. Então a visão pessimista é de que o ensino jurídico ainda é um ensino tendente a reproduzir o status quo, a apenas comentar o artigo e as correntes, né? Corrente A, corrente B e a síntese, tê-las decoradas e pouco contribuir para essa modificação, para essa análise crítica do direito. E tirar a pensar em ter tempo na graduação, você está se preparando para essa vocação puramente profissional e repensar o seu entorno, né? E eu acho que o grande desafio, depois que a gente passar dessa próxima década, da outra, na pesquisa, é a gente chegar na extensão. Mas é um caminho. O lado pessimista é que o nosso ensino jurídico e a maioria dos professores ainda não pensa como os professores pesquisadores que estão sentados nessa mesa. E isso sem sombra de dúvida. Pelo contrário, entendem até muitas vezes a pesquisa empírica como algo menor, algo menos nobre. Desdenho que o grande conhecimento é abstrato, as grandes formulações teóricas. Nossa, para que a realidade se já resolvi tudo na minha grande teoria, né? Humberto Ávila falava, eu estava no estado principiológico, então, está vendo no estado principiológico, o grande barato antes era criar o princípio, agora é concretizar o princípio, criar estándares para a sua aplicabilidade, e assim eu vou resolvendo o mundo, vou resolvendo a vida, independentemente de para quem está por detrás daquele processo. Essa é a visão. Por mais que a gente se diga pós-positivista, esteja querendo trazer valor moral para dentro do direito, querendo vencer um pouco isso também, esse relativismo moral, na verdade essa visão pós-positivista, entre aspas, ainda é uma visão voltada para a dogmática. O Marcos Nobre, acho que tem até um ensaio jurídico, chega a ser uma grande produção acadêmica, mas que pega lá o primeiro artigo desde 2004 até 2012 e mostra, procurando pela palavra pesquisa empírica, nos títulos de monografias, de dissertações e de teses, como que o gráfico foi a um crescimento exponencial e contínuo. Ele não chegou a se estabilizar, ele continua em crescimento. Seria talvez esse último período, né? Seria os últimos 10 anos demonstrariam essa curva de crescimento. Dos símbolos disso, dos exemplos disso, foi o Virgílio Afonso da Silva, que foi pupilo, para usar a expressão, né? Foi orientando o Robert Alexi, vindo fazer pesquisa empírica em direito para verificar nas decisões judiciais de saúde quem é que estava ajuizando, se era o defensor público, se era o advogado particular, fazer uma pesquisa constativa em judicialização de política pública, um sujeito que vinha lá do pensamento alemão, que é aquele que leva o pensamento abstrato à sua última, né, infinitesimal possibilidade. Então, isso já é, per se, um exemplo de avanço. A judicialização das políticas públicas também começou a gerar a necessidade de acabar com metanarrativas e alguns princípios vazios. A gente costuma dizer, esse princípio da dignidade da pessoa humana, se serve para tudo, um princípio que serve para tudo, não serve para nada. A reserva do possível, que era o grande argumento da fazenda pública, começou a ser questionado pelo judiciário. Você é a reserva do possível, então me prove estatisticamente, orçamentariamente, que você não tem recurso disponível para isso. Tem que colher dado primário. O advogado agora tem que colher dado primário se quiser defender bens ou bens. Não necessariamente só. Isso já é uma mudança de perspectiva que não existia antes. Chamar amigos curi no Supremo Tribunal Federal, onde estão os 11 notáveis, para ouvi-los, para ouvir como é que as coisas acontecem na prática, para ouvir outros saberes que não só aquele produzido pelo direito. Isso é um avanço, a lei que disciplinou isso de 98. Mas já é um avanço significativo que vai repercutir depois na produção. E aqui falaram, no STF, números. Ainda uma visão voltada muito para a pesquisa
ele não dissesse, eu vou fazer toda a pesquisa jurisprudencial e doutrinária a respeito desse tema, mas se limitava a isso. A gente ainda não tem a dimensão do que os bancos de Big Data, os poderes, vão poder proporcionar de números, de análises, de dados para os pesquisadores. Essa é uma perspectiva otimista. Né? Eu não acho que o código empírico vai ser totalmente imperialista, vai conquistar tudo, não vai. Só na economia, por exemplo, né? Toda hora eu estou viajando, mas particularmente esse ano eu passei mais tempo lá. Né? Então, tem approach de empírico, economia, né? Tem muitos novos, os caras que toda hora estão no Brasil estão trazendo a experiência dele em educação e em várias outras áreas. Mas tem um pessoal teórico também, né? O Paulo até mais, né? Que faz a teoria econômica e o NEST, né? Que fica aqui, de mente brilhante, teoria dos jogos, etc. Tem outros grupos que estão fazendo experiências em laboratório, botam dentro de um laboratório, tem até e fazem perguntas para ver como os indivíduos se comportam em laboratório para testar teorias econômicas, comportamentos humanos, e particularmente teoria da economia comportamental. Então, como os indivíduos realmente se comportam, né? Se eles são altruístas, se eles são totalmente egoístas, se eles são cooperativos, enfim. Então tem várias abordagens. Tem abordagem agora de experimento de campo. Você vai vai lá, vê na África, se o sonho do governo faz isso, como é que muda? Então, as diferenças metodológicas são muito grandes. São economia provavelmente vão ser em direito. Né? Então eu não acho que, eu acho que é um nicho, digamos, importante, eu acho, coisa empírica, mas não, a esse amigo meu, por exemplo, o Everhard, ele está conversando sobre a relação direito e economia, né? Ele está falando o seguinte, olha, eu acho que a economia, a gente avançou muito, é um cara muito destacado, teve um outro colega meu que ganhou 2, 3 semanas atrás o prêmio Nobel. Amigo antigo, pena que o Lafon não ganhou também, que faleceu no tempo, nunca vou conseguir falar no Tioli, sem falar no Lafon, mas enfim. O Tioli foi organização industrial, é uma relação entre economia e direito, importante, né? Como é que a gente tem uma maior competição ou não, mas reduz a competição, isso entrou bastante no direito, né? O Coase, que já ganhou o prêmio Nobel, né, de teoria da firma, enfim, agora, ele está falando a formação assimétrica como um avanço de economia muito grande, quando uma das partes da informação e a outra não tem, e a parte que tem informação tem um comportamento estratégico, tentando levar vantagem, que aparece na regulação, na competição econômica, etc., que deu grandes... ajudou no entendimento de questões de direito também muito importantes. E para mim é essencial, eu acredito ser justamente a demanda, em última análise, a demanda que existe no ensino de direito brasileiro e o que é valorizar, o que está diretamente relacionado a isso o que é valorizar. Bom, a demanda não é pesquisa empírica e o que é valorizado não é o professor, o pesquisador que faz pesquisa empírica. E aí está relacionado também à questão que o professor Fontainha levantou, 6%, não, 6% dos professores que a gente está assumindo aí que nem é 6%, mas vamos lá, 6% de professores de dedicação exclusiva seriam então uma nova elite. Elite sob qual sentido? Sentidos diferentes de elite, mas para mim mais relevante é que é só uma minoria, não vai ser uma elite, pelo menos não é hoje. Por quê? Porque existem pelo menos 3 fetiches que afetam profundamente há bastante tempo o ensino de direito no Brasil, mas que passaram a afetar ainda mais com esse processo dos últimos 10, 15 anos, que pode inicialmente ser visto como algo positivo, no sentido mais faculdade de direito, mais professores doutores, finalmente alguns professores com dedicação exclusiva. Então, nesses 15 anos, esses 3 fetiches, me parece, acabaram até por piorar. O primeiro deles é o fetiche pelas horas de sala de aula, né? A carga horária de sala de aula como aquilo que realmente importa na formação do jurista, como aquilo que realmente importa na formação do pesquisador. Altíssimas
altíssimos requisitos mínimos de carga horária, mesmo em mestrado e doutorado, se isso é o que formasse o pesquisador. Isso imposto pelo método para graduação, que traz sérios problemas, porque a hora de sala de aula é mais um tempo que se tira um potencial, tempo que é tirado de eventualmente algum aluno que é bolsista de iniciação científica poderia estar fazendo pesquisa de campo, por exemplo. Não pode, porque ele tem uma altíssima carga de horas de sala de aula. Isso vale, por outro lado, também para o professor, porque aí tem uma carga altíssima de sala de aula para o aluno cumprir, e isso significa para os professores cumprirem também. O segundo fetiche da titulação nacional jurídica. Vou começar de trás para frente. Jurídica porque a CAPES entende que nós precisamos limitar a quantidade de professores doutores nos PPGs de direito que sejam formados em áreas que não o direito. Quer dizer, para a CAPES, os nossos colegas economistas aqui têm menos valor do que os colegas formados em direito em programa de pós-graduação para fazer pesquisa. Inclusive a pesquisa transdisciplinar, se pretender a ser transdisciplinar. Fetiche a titulação nacional, porque existe uma série de mecanismos para dificultar a titulação do doutorado em Direito no exterior. A pessoa titula de doutorado, conheço pelo menos um colega aqui da mesa que passou por isso, fica na mão de alguma instituição depois, por graça sua, conceder a vantagem de reconhecer um título de uma universidade que muitas vezes é uma faculdade de Direito do exterior, que muitas vezes é muito melhor do que qualquer faculdade de Direito no Brasil, infelizmente, mas é a realidade. E por último, titulação, porque se associa a excelência em pesquisa à titulação, principalmente de doutorado. Quando nós temos muitos, infelizmente eu acho que é a regra, muitos doutores de direito que se titularam no Brasil, ou até no exterior em alguns casos, que jamais produziram algo que não fosse um ensaio, sem qualquer rigor metodológico, nada que possa ser considerado trabalho científico, mas que tem um título de doutorado. Então, para muitas agências de fomento, esse professor pode sim pedir recursos para continuar fazendo mais da sua pesquisa, mas algum professor que eventualmente não tenha doutorado, esse ainda que seja efetivamente dedicado, dedicação exclusiva à pesquisa e realmente faça pesquisa empírica, esse não pode. Eu aqui já tive que usar laranjas para pedir recursos às agências de fomento, porque não sou doutor. E é claro que essa minha crítica, então, é suspeita, porque eu não sou doutor. Mas acredito que continuei falando essa crítica por uma vez que me titular. E terceiro, o fetiche pela objetivização, e aqui levanto uma bola para o professor Fontainha, para falar um pouco sobre o seu trabalho no Pensando Direito sobre concursos. Nós temos, nesses 15 anos, 10 anos, passamos, enquanto está aumentando o número de professores doutores, aumentando o número de faculdade de Direito, passamos pelo fenômeno da concursização do ensino ao direito, pelo fenômeno da sistematização, direito sistemático, direito constitucional, tudo tem que ser sistematizado e tudo passa pela demanda para o concurso. Ou seja, a elite não é os professores de dedicação exclusiva que eventualmente façam pesquisa e se dediquem à academia. A elite é aqueles que produzem conteúdo que vai ser útil para o concurso. Então, se houvesse 10 questões na prova, ou 5 questões na prova da OAB sobre pesquisa empírica, e com certeza nós teríamos aqui 1000 pessoas assistindo ávidas a poder ter acesso àquele conhecimento mágico que vai permitir a elas passar em mais uma prova objetiva. Então, em primeiro lugar, eu vou falar de pesquisa. Vou falar de pesquisa empírica, tomando já todas as considerações a respeito disso. Eu acho que o problema do direito não é só a pesquisa empírica, é a pesquisa, como a gente disse antes. De fato, essa não é uma opção, a formação dentro do espaço institucional da formação do jurista. E aí nós temos um problema, que é um problema curricular. Portanto, dentro dessa provocação de que há mais acordo do que desacordo, eu acredito, Fernando, falando da sua indignação, que há nela claramente uma vontade muito forte de mudar. Claramente uma vontade de dizer, olha, é preciso que nós possamos, de alguma maneira, nos comparar em termos de produção, pelo menos nos comparar, com outras áreas que institucionalizaram a pesquisa, até que a gente possa efetivamente se reconhecer como um campo passível de ser avaliado verdadeiramente como um campo de produção de pesquisa. Mas esse diagnóstico, portanto, pressupõe um reconhecimento muito agudo do campo que nós temos, que foi esse foi o meu movimento conservador, para dizer, olha, de uns tempos para cá a gente tem, de fato, uma produção que, em alguns desses centros, é da mais alta qualidade, mas que tem todos os problemas, os gargalos de acesso ao Estado, de acesso a recursos, de acesso à formação.
que caracteriza o fato de que essa pesquisa é minoritária. Mas o seu prognóstico, se o seu diagnóstico é muito pessimista, ou pelo menos não pessimista, mas digamos assim, catastrofista, o seu diagnóstico é bastante otimista. Você fala na possibilidade de que nós massifiquemos essa formação em pesquisa. E aí nós temos um grande intervalo entre o que é o estado da arte hoje, razoavelmente concentrado em alguns espaços, embora qualificado, e a possibilidade de transformar isso num indutor de formação de grupos que retornem, vamos dizer assim, ao currículo. Então me parece que, e aí eu estou retomando o Pedro Demo, quando ele fala em pesquisa num sentido muito diferente daquele que nós poderíamos fetichizar com pesquisa empírica. O problema não é tanto da pesquisa empírica no direito, o problema é do conhecimento. O problema do direito é um problema sobre o conhecimento. Como professor de hermenêutica, eu preciso passar 2 anos, 1 ano, para ensinar o cara que não existe a ideia de verdade absoluta, coisa desse tipo. Então, nós temos um problema claro em relação a formar alguém que está diante de um processo de conhecimento razoavelmente alinhado com os outros que se produzem nas ciências sociais. Então, me parece que reconhecer catastrofisticamente, alarmisticamente ou pessimisticamente não está em desacordo com aquilo que significa reconhecer as potencialidades que a gente já tem, com isso os gargalos, as dificuldades de tempo, de treinamento, de dinheiro, né? Porque isso pode não passar muitas vezes de uma ação entre amigos. Na década de 90 você sabia exatamente quem ia participar dos eventos sobre ensino jurídico. Todo mundo já sabia, está faltando não sei quem, vamos esperar ele está chegando. Hoje não é mais assim. Talvez a gente reconheça um ou outro diferente. Esse grupo cresce. O que fazer a partir desse grupo que cresceu, me parece a questão. A teoria, ela é uma delas, que não pode ser abandonada. Ela tem todo o suporte de conhecimento que nós adquirimos durante o curso e que estão ligadas ao nosso conhecimento, à nossa ciência. Mas junto a ela tem outra. A empiria é uma delas. Não é a única também. E aí, muito falando aqui do projeto de Pensão do Direito, porque a espécie de pesquisa que o projeto de Pensão do Direito realiza, ela não é só, principalmente nos últimos anos. Lá em 2007, havia muitas pesquisas ainda teóricas, né? Mas hoje, principalmente, uma pesquisa empírica é aplicada, que aí dá uma outra qualidade para a pesquisa. Mas voltando aqui às dificuldades de se realizar pesquisa no direito, que não seja teórica, e usando inclusive o empirismo, há duas realidades. Uma vinculada às instituições que já conseguiram internalizar a pesquisa não só teórica, vou dizer assim, é aquela que usa outros métodos, sejam quantitativos, qualitativos ou ambos. E aí passam por um ponto que tudo foi falado aqui na mesa, a dificuldade do professor, porque a receita é pequena, não tem alunos interessados, ou os próprios alunos não têm disponibilidade, muitos estão em estágio, fazendo estágio ou já estão empregados, e o aluno também não percebe a necessidade e a importância da pesquisa para o seu futuro na carreira. E eu acho que uma das coisas que sempre fica faltando dizer, principalmente para os alunos, é que a pesquisa é um outro ramo de atividade e um ramo tão proveitoso quanto o das carreiras jurídicas. Isso tem que ficar bem claro. Então, as instituições que já realizaram essas pesquisas, elas passaram por todos esses problemas já colocados aqui na mesa. Aliás, que não internalizaram. As que já internalizaram, tem outros. Um deles foi, não sei quem foi que falou aqui na mesa, a questão do acesso aos dados, principalmente quando se trata de uma instituição pública. Acho que foi Fontainha. É uma tristeza. É muito difícil. A Dina acabou de perguntar, vou passar por aqui.
próprios dados, como o professor Luiz disse aqui. As pesquisas que são já, as instituições que já têm realizado as pesquisas, dificilmente abrem espaço para discutir os dados obtidos na sua pesquisa. As que eu notei aqui, ele fala sobre a questão aí do trade-off, né, na linguagem de economista, entre aula e pesquisa. O pesquisador tem que dar um monte de aula e tem que fazer um monte de pesquisa. Depois tem a questão do reconhecimento de quem tem, eventualmente, uma titulação, um mestrado, um doutorado no exterior. E depois, finalmente, a questão da avaliação acadêmica, né? Na verdade, a economia é exatamente igual, né? Então, assim, além de professores e coordenadores da graduação, e eu te digo assim que hoje em dia, para boa parte, eu diria que todas as universidades privadas sérias, o grande desafio é como colocar, né, uma avaliação equilibrada entre ensino e pesquisa. Todos nós estamos debatendo com isso. O INSPER está debatendo com isso, lá em São Paulo, a GV está debatendo com isso, a Mackenzie está debatendo com isso, a PUC está debatendo com isso. Então essa é uma dificuldade que o ensino brasileiro superior está encontrando hoje. Não é só, né, um problema do direito. Como é que você avalia um professor, um acadêmico hoje numa escola, enfim, numa universidade pública, numa universidade particular? Uma pessoa que já foi um ministro, ocupou a diretoria do Banco Central, né, que tem contribuição notória, e ele tem que ser cobrado a fazer publicação, 40 pontos, 50 pontos de publicação todos os anos, ser avaliado a cada triênio. Essas coisas a gente não encontrou resposta. O pessoal de gestão educacional não encontrou resposta para isso. Então, de novo, é um desafio que todos nós, né, que vivemos na academia, precisamos pensar, principalmente os gestores de educação. O Douglas falou da questão aí que o problema não é exatamente a pesquisa, né, mas o conhecimento em si. De novo, a economia está sofrendo o mesmo problema. No ano passado, o professor Antônio Marcelo Porto, aqui da GV aqui do Rio, ele fez um debate, né, organizou um debate juntamente com a professora Patrícia Sampaio, para questionar, né, será que o direito deveria ser considerado uma ciência, isso inspirado num artigo, né, do professor Thomas Uller, lá da Universidade de Illinois, dos Estados Unidos, e aí juntou um grupo de pessoas. Claro que, querendo ou não, a discussão é, pelo fato do direito não ter tanta pesquisa empírica, deveria ser considerado uma ciência merecedora de um Nobel, inclusive, né? E foi engraçado, porque assim, eu como economista estava lá escrevendo, né, o artigo para a contribuição, falei, tudo bem, né, mas assim, é exatamente a mesma pergunta que os economistas têm com relação à física, por exemplo. O professor Luiz, que é economista também, vai saber do que eu estou falando, né? Os economistas morrem de complexo de inferioridade dos físicos, dos matemáticos, das ciências duras, mesmo tendo um Nobel. A gente fica se questionando, será que isso que a gente produz é conhecimento? Tem aquelas piadas, né? Em economia é a única ciência que ganha o prêmio Nobel, dois caras falando coisas completamente contraditórias ganham o prêmio Nobel. Então, esse drama, vamos dizer assim, acadêmico e científico que o pessoal do direito está tendo, existem outras ciências também. Mas aí a gente esbarra nos desafios. O desafio número 1 que eu vejo aqui é não dogmatizar a pesquisa. O direito tem o poder de dogmatizar tudo que lhe chega à mão. Chegou o saber, ele quer pôr na caixinha. Então, não dogmatizar a empiria também é um processo que a gente vai ter que romper ao longo dos anos. Porque quanto mais isso se tornar convencional, tanto mais nós vamos pegar esse instrumento e pôr na nossa moldurinha jurídica para que ele dê os resultados que nós expectamos naquela mania de produzir contraditório. Uma fala aqui, outra fala ali, e depois a gente decide qual que é melhor. Um outro desafio da pluralidade de marcos teóricos ou autores de referência para a nossa pesquisa. É um modismo no direito, cada década tem a sua escola, tem os seus autores de base, tem o seu modelinho, e quando alguém tenta usar um outro autor, ou que já está ultrapassado, ou que ainda é vanguarda demais, parece que a academia resiste tremendamente a essa postura. Então hoje a gente vive a fase institucionalista, a fase de neoconstitucionalismos, e todas as fases vão se passando, e a gente tem que vencer, romper, usar autores plurais, diferenciar, não criar uma estrutura de que para fazer nessa década pesquisa eu tenho que usar esses e esses referenciais teóricos.
E eu acho que o terceiro desafio que eu colocaria aqui é ultrapassar a fase da pesquisa de escritório. Aquela pesquisa de escritório que eu sento na frente do meu computador, levanto meus dados todos por esses sistemas péssimos, horrendos que eu falei aqui, e não mexo nas pessoas, na vida delas, não vou ao campo, não vou aqueles que são os destinatários dessas normas todas, de todo esse saber jurídico que nós temos. Então a gente tem esse desafio de vencer e sujar as mãos, sabe? Aquela coisa de sair do nosso escritóriozinho particular, da nossa bibliografia de apreço e além desse espaço aí de recrutamento material para pesquisa.